Glória a Deus, aleluia! Estamos ao vivo para mais uma live do nosso jejum. E eu estou aqui hoje, parei num lugar, como eu disse para os irmãos, estou em uma viagem. Estivemos ministrando aqui em Palmas ontem. Ele fez uma cruz muito grande, e essa cruz como se fosse uma porta. Eu vou depois conseguir uma foto para mandar para os irmãos. E foi tão interessante que eu ministrei essa palavra e depois as pessoas passaram por essa cruz entregando aquela folha, você que já foi ao encontro. E assim, foi algo tão marcante de ver aquilo. Demorou mais de 600 pessoas, mas foi tão precioso poder ver o que Deus fez na vida dessas pessoas. Eu fiquei assim maravilhado antes de dormir ontem, porque a equipe aqui do Pastor Mauro é uma equipe muito grande, uma equipe assim, os irmãos muito unidos, tem uma aliança muito bonita entre eles. Foi uma das coisas que mais me tocou. E eles literalmente não precisavam que eu estivesse aqui para pregar as palavras que eu preguei. Tanto o pastor Mauro como os próprios pastores deles, homens de Deus, têm uma boa palavra, uma palavra ungida, palavra da graça. Mas mesmo assim eles me convidaram para estar aqui. E eu senti isso como se fosse um privilégio. Muita honra poder, ao ver isso, 600 vidas sendo tocadas. Nós não podemos acostumar com isso. Na verdade, nós chamamos isso de avivamento. Não é qualquer lugar que você vê 600 pessoas sendo salvas, sendo libertas, sendo transformadas. Eu estou num lugar agora, e eu sei que está travando um pouco, mas mesmo assim nós vamos continuar aqui, e peço um pouco da sua paciência, porque nós estamos em um lugar, e eu não acredito que a internet às vezes aqui tem algum probleminha. Eu estou até sem sem ter um suporte aqui, vou fazer algumas mudanças. Voltou. Peço um pouco da sua paciência, está travando um pouco, mas vai dar certo. Estou num lugar muito bonito aqui, um lugar muito verde, um lugar realmente de muita tranquilidade. E eu quero falar um pouco sobre isso. Hoje eu estou com o encargo no coração de falar algo para você. Você sabe qual que é a frequência do Espírito? Tem muita gente que almeja por milagres. Tem muita gente que deseja realmente por milagres. Mas eu vou falar para você qual que é a frequência do Espírito. Qual que é a frequência das coisas de Deus? A frequência de onde a fé move, de onde o Espírito nasce, não é a frequência da ansiedade e da preocupação. Infelizmente, por desconhecer um princípio espiritual muito poderoso, é que alguns, infelizmente, não têm desfrutado de um tempo de milagre. Você sabe, a frequência do Espírito, de onde a sua fé flui, e essa fé flui para milagres, é o descanso, é a paz. Esse lugar aqui hoje é um lugar que tem um propósito. O pastor Mauro, depois do encontro, falou: não, eu vou te levar num lugar muito bonito, que as pessoas vão para descansar. E olha aqui para você ver, realmente é um lugar muito bonito. Ó, é um lugar muito bonito. É um lugar muito verde, é um lugar de muita tranquilidade. O que você ouve aqui é barulho de água, de pássaros, de tranquilidade. Quantas vezes nós vivemos uma vida de agitação, de preocupação? Significa que você tem que vir para um lugar desse? Não. Estou só querendo mostrar para você um princípio que a Bíblia diz. Alguém, por favor, coloca aqui para mim, Hebreus capítulo 4, versículo 1. Se você não tem um tempo para parar, colocar uma música, se dedicar a um tempo de tranquilidade, sem até mesmo você ficar orando, falando,
mas onde você literalmente ajoelha, ou você senta e você aquieta sua alma. Hebreus 4:2. Isso às vezes está impedindo você de desfrutar da frequência do Espírito. A frequência do Espírito é o descanso. Infelizmente, milagres não são fruto de ansiedade. Milagres não são fruto de agitação. A fé flui no momento de descanso. Pastor, como que você fala para eu me descansar no momento que eu estou agora? Quando eu falo da referência, não é só para anotar, não. É para, se você puder, claro, é você copiar e colar aqui para as pessoas lerem, que eu posso fixar. Hebreus 4, 1 e 2. A frequência é o texto. A frequência do Espírito é o descanso. Você é capaz de descansar sobre as suas circunstâncias hoje? Hoje eu quero falar do milagre que aconteceu, onde às vezes as pessoas não percebem um princípio bíblico naquele milagre. Foi o milagre que eu vou chamá-lo da fé para o descanso. Obrigado, irmãos que estão anotando aqui, mas quando eu falo do texto, não é para só citar o texto. É para você ir lá na sua Bíblia, colar o texto, copiar a referência, o texto escrito, aí você coloca aqui. Isso, igual o Mateus fez aqui. Olha o que o texto diz: temamos, pois que porventura, sendo deixado a promessa de entrar no seu descanso, pareça que alguns de vós tenham ficado para trás. Pareça que alguns de vós tenham falhado. Você sabe, a Bíblia fala que alguns, infelizmente, têm falhado. Você sabe qual que é a falha dele? Entrar no descanso. Por quê? Porque a frequência da fé, a frequência das coisas do Espírito é o descanso. A ansiedade rouba a sua fé. A ansiedade rouba a sua fé. A ansiedade muitas vezes estrangula a ansiedade, ela estrangula os tubos, como diz Zacarias 4, que libera favor na sua vida. Toda vez que você está lidando com uma situação e parece que isso rouba a sua paz, rouba a sua alegria, rouba o seu foco, infelizmente, isso rouba também sua fé. Por que alguns não têm conseguido ter uma fé mais ousada? Por que alguns não fluem numa fé? Porque eles não descansam. É o tempo todo ansioso, falando só disso. Ficam, parece que, obcecados com o perdão da palavra. Eu entendo às vezes o seu desespero. Eu entendo às vezes o momento que você passa. Eu entendo às vezes a situação que você enfrenta. Mas, deixa eu dizer algo para você. É preciso ter um momento onde você literalmente entra no descanso e diz: Pai, eu estou jejuando, ou já jejumei por isso, orei por isso, mas eu decido hoje descansar. O primeiro exemplo que eu quero usar com você é o de Ana. A Bíblia diz que Ana queria muito ter um filho. E essa história está registrada em 1 Samuel, capítulo 1. E a Bíblia diz que Ana, ela queria ter um filho, mas ela não conseguia. Não dependia dela. O versículo 5 diz que o Senhor havia cerrado a madre dela. Não foi nem o diabo, não foi um ataque espiritual. O próprio Deus. E aí a Bíblia diz então que ela era casada. E o marido dela tinha
ela era casada, o marido dela era muito abençoado, e o marido dela tinha uma prática de subir para adorar a Deus, e para ela ele dava porção dobrada. E ela tinha uma rival que a provocava muito. E essa rival a provocava, ao ponto que a Bíblia diz que Ana não comia, Ana não bebia, por conta, às vezes eu estou mexendo na cadeira aqui, eu estou sem o meu pedestal, mas vai dar tudo certo. E aí a Bíblia diz que ela não comia e ela não bebia. E ela vivia atribulada. O texto é claro de dizer que ela vivia atribulada, ao ponto que ela nem comia e nem bebia. Não era jejum. Todas as vezes que uma pessoa deixa de comer, deixa de beber, a Bíblia não mistura as coisas. Ah, pastor, isso era um tipo... Não, quando é jejum, está escrito que é jejum. E ela estava num momento onde ela estava um dia orando, e Eli era o sacerdote na ocasião. E a Bíblia diz que Eli a teve por embriagada, porque ela só mexia com os lábios. E ela disse: não, meu Senhor, eu não sou uma mulher embriagada, eu sou uma mulher tribulada, porque eu quero muito o meu milagre. Agora, eu posso fazer um pedido especial para você hoje? Eu posso te fazer um pedido especial? Você sempre está aqui, eu queria que você tirasse um tempo hoje, a sós, mesmo você que é casada, que é casado, entrasse por um momento assim no quarto, pegasse a Bíblia, que não fosse a do seu celular, na verdade deixasse o seu celular em outro lugar, você pegasse sua Bíblia de papel, entrasse por um quarto hoje e você vai ler a história de Ana, capítulo 1, versículo 1 ao versículo, até o versículo 14 e 15. Você vai ver uma coisa interessante. Ela estava naquela situação, Eli, sem discernimento, disse que ela estava embriagada. Aí, aquela mulher estava vivendo uma situação difícil. Eli falou uma coisa assim para ela. Eu vou resumir. É como se Eli tivesse dito assim para ela: tá bom, me desculpa, interpretei você mal. Vai-te em paz, e que o Senhor conceda a tua petição. Qual foi a palavra que ele liberou para ela? Vai-te em paz. Talvez você pense que quando você está em paz, significa que você está sendo passivo. Não. É porque é na paz onde... É na paz onde flui o espírito da fé. É na paz onde os milagres são liberados. Sabe por que Deus não abençoa a pessoa quando ele entra num estágio, num momento de angústia, de ansiedade e desespero? Porque senão Deus vai reforçar seu comportamento. Enquanto... Qual que é o livro para ler a história de Ana? Eu acabei de dizer, a Bíblia. Não tem livro não, eu estou contando uma história para você da Bíblia. Bíblia Sagrada. Posso depois escrever um capítulo para se tornar um livro, mas é Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que enquanto Ana ficou nesse desespero, não fluiu. Enquanto ela viveu nessa angústia, não fluiu. Ela recebeu uma palavra de Eli. Eli era um sacerdote. Eli era um sacerdote daquela ocasião. Ele liberou uma palavra sobre ela: vai-te em paz e o Senhor conceda a tua petição. Você sabe o que é interessante nessa história? É que a Bíblia diz que ela foi. Naquela noite, ela... É tão interessante que, se você for ler a história, diz que ela nem comia nem bebia. Mas naquela noite, ela foi, jantou com o seu marido, o seu semblante já não era mais triste. Depois eles subiram para adorar e lembrou-se o Senhor de Ana
e ela concebeu e deu à luz a Samuel. Uau! Qual foi o momento que o milagre aconteceu? Foi o momento que ela recebeu uma palavra de paz. Hoje, mesmo em viagem, eu parei aqui para trazer essa palavra para você. Talvez você tenha feito o máximo que você pode. Você tem gritado, você tem feito as coisas e você tem... Eu não condeno você jamais por isso. Mas hoje, o Senhor quer que você decida em paz entregar para Ele. A paz é a frequência do Espírito. A paz é a frequência da fé. A paz é a frequência dos milagres. A Bíblia diz que quando ela recebeu uma palavra de paz, ela literalmente jantou com seu marido. Depois eles foram louvar a Deus, voltaram para casa, alegres depois do jantar, depois do momento de adoração. Eles tiveram relação e o Senhor lembrou dela. Isso para mostrar o quê? Quantas pessoas às vezes são casadas? Quantas pessoas às vezes têm filhos, mas porque ele quer tanto uma coisa, ele não tem paz para desfrutar de um relacionamento com o marido, com a esposa. A Bíblia é categórica em dizer que Ana não jantava com o marido por um tempo, porque ela estava angustiada. Não, eu quero meu milagre. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você, com muito amor e carinho, com muito cuidado também. É precioso, é muito bom quando você tem sonhos, tem alvos, tem desejos e está em busca do milagre. Mas não deixa de viver por causa disso, não. Não deixa de desfrutar por causa disso, não. Talvez esse desejo que você tem tido de ter algo tenha tirado a sua paz. Você reconhece isso. Que talvez você tenha vivido dias que você tem desejado tanto ter algo, que isso na verdade está sendo um canal, está sendo na verdade uma oportunidade que o diabo está usando para roubar a sua paz. Tem gente que chegou ao ponto de dizer que enquanto isso não chegar, eu não vou me alegrar mais, eu não vou descansar. Você sabe? O que Deus está dizendo para você hoje é para você desfrutar em paz. Desfrute em paz da casa que você tem. Contemple, às vezes um pouco, que seja a natureza. Descansa. Pega lá a fichinha dos milagres e ora. Mas depois disso, coloca ela do lado e fala: Deus, eu sei que algumas pessoas criticaram, diz que não gosta, mas eu gosto. Eu tive talvez o entendimento certo. Mas eu gosto da canção do Delino Marçal, que ele diz o seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele também é Deus. Isso significa que às vezes você está clamando pro marido voltar para casa, por um milagre no casamento, e ainda não aconteceu. Mas desfrute do que Deus te deu. Desfrute dos seus filhos. Vive em paz com eles. Saia com eles, se alegra com eles. Talvez você está desempregado, recebendo seguro-desemprego, mal, acusado, e o diabo é covarde, ataca você nesse momento, e por causa disso você tem ficado nervoso com sua mulher e seus filhos, e você acaba não vendo outra coisa, não desfruta, querendo entregar a célula por causa disso. Ei, não faz isso não, fica em paz. Não deixa que isso roube a sua alegria. Não deixe que isso roube a sua paz. Não deixe que isso chegue ao ponto de consumir você
e que você não observa as outras coisas. Você sabe o que significa o nome Ana? Agraciada. Ela era agraciada, mas não tinha percebido isso, porque ela estava obstinada por um milagre. O marido dela era rico, dava porção dobrada para ela, mas ela não tinha observado, não queria comer, não queria beber. Cuidado, muito cuidado, para que o diabo não use contra você até mesmo aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais tem desejado, ansiado. Cuidado para o diabo não usar isso contra você. Cuidado para o diabo não usar isso. As pessoas falam, não, pastor, está mexendo muito esse lugar. Deixa eu te falar, esquece isso, concentra no que eu estou falando. Eu já disse no início da live que eu estou em uma viagem, tive que parar aqui nesse lugar para fazer uma live com você. A segunda coisa, o segundo exemplo que eu quero dar para você para finalizar, é o exemplo de Jesus em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 5. Aconteceu uma grande tempestade. A Bíblia diz que Jesus chega para os discípulos e ele decide ir para um outro lado, porque Jesus tinha um encontro marcado com o jovem de Gadara. E o jovem de Gadara estava sofrendo. Deus queria libertá-lo. Deus queria salvá-lo. Deus tem amor pelas vidas. Deus se preocupa com as vidas. Deus se preocupa com você. Deus se importa com você. E a Bíblia diz que Jesus entra no barco junto com os discípulos. E eles tinham ficado o dia todo no deserto, pregando, curando, salvando, transformando pessoas. E Jesus de repente entra no barco e diz para os discípulos, eu vou para a polpa dormir. Jesus pega o travesseiro, deita e vai dormir. De repente uma tempestade toma conta daquele, o pessoal chama Galileia de mar, mas é um grande lago. Toma conta. E as águas ficam agitadas, o vento para um lado, o vento para o outro. E onde que Jesus estava? Dormindo. Onde que Jesus estava? Dormindo. Dormir não significa aqui sinônimo de passividade, mas de descanso. Se alguma coisa tem tirado o seu sono, não procede de Deus. Pastor, é porque eu sou uma pessoa preocupada mesmo com os meus filhos. Dá para perceber, você é responsável com as questões da empresa, com todas essas coisas. Mas é preciso entender a frequência do Espírito. A frequência do Espírito é o descanso, é a paz. E aconteceu que o vento começou a bater de um lado para o outro, e os discípulos disseram, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E aí eles foram lá e despertaram Jesus. A Bíblia não diz quem é. Eu tenho por mim que foi Pedro. Eu tenho por mim que é só uma, né, assim, é só um pensamento meu. Eu penso que Tomé falou, e agora vamos acordar Jesus? O pessoal falou, não. Tomé falou para Pedro, eu duvido que você tem coragem de acordar ele. Pedro falou, é agora. Pedro foi lá e acordou Jesus. Jesus acorda. E a primeira coisa que os discípulos dizem para ele, mestre, não te importa que pereçamos? Você sabe, toda vez que você está num desespero, toda vez que você está num momento difícil, o diabo mente para você dizendo que o Senhor não se importa com você.
Porque é como se ele estivesse dizendo assim, nós estamos aqui numa aflição, quase morrendo, e Jesus está literalmente deitado. Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus deve ter olhado para os olhos de cada um deles, deve ter pensado, é isso que vocês pensam a meu respeito? E a Bíblia diz então que Jesus se levanta, ele estava dormindo. Ele se levanta, repreende a força do vento. Ele manda que o mar calasse. O mar não fala, mas as tempestades às vezes emitem palavras na sua mente. Deus não cuida de você. Deus não cuida da sua casa. Olha o que você está passando. Olha as coisas que você está enfrentando. Eu estou mexendo desse jeito que eu estou sem pedestal. Eu estou fazendo com a minha mão e tem hora que cansa. Mas concentra no que eu estou falando. E aí, Jesus repreende o mar e diz, acalma-te, emudece. E o mar acalmou e fez-se grande bonança. Agora aqui está a última chave que eu quero falar com você. Jesus olha para cada um deles e diz, como é que não tendes fé? Como é que não tendes o quê? Fé. Agora eu te pergunto, quantas pessoas tinha naquele barco? Considerando que eram 12 discípulos e o Senhor Jesus, Dorinha, eram 13 pessoas. Quantas que teve coragem de mandar o mar acalmar? Só uma. Quem foi? A que estava descansando. O descanso não é porque ele estava dormindo, porque você fala, já entendi, hoje eu vou dormir. Não. Eu não estou nem falando da posição do dormir, não. Eu estou falando de, no meio da tempestade, ele comandou, porque ele sabia quem cuidava dele. Os outros disseram, mestre, o Senhor não se importa comigo. E ele diz, vocês duvidaram do meu amor, né? Eu posso falar uma coisa do meu coração para você? Quando você duvida, quando você até chega a falar, o Senhor não se importa comigo, é porque você saiu da posição do descanso. Repito, descanso não é estar num lugar verde, apenas deitado numa cama, deitado. Não, o descanso é uma posição. É no meio da tempestade, você fica parado e dizendo, Ele cuida de mim e eu vou comandar contra essa tempestade. Jesus foi o único que comandou contra a tempestade. Sabe por quê? Porque ele estava dormindo? Não. Porque ele sabia quem cuidava dele. No meio dos sintomas, no meio da luta, tem gente que às vezes passa por dificuldade grande, problema no casamento, situação financeira, mas nesse momento ele não comanda, nesse momento ele não fala, nesse momento ele não se levanta. A Bíblia diz que ele estava deitado, ele se levantou e comandou contra a tempestade. O comando significa, eu descanso na revelação que eu sou amado. Quanto mais descanso você tem da sua identidade, quanto mais descanso você tem da sua posição, mais autoridade você tem para comandar contra a circunstância. Não deixe que o diabo gere ansiedade em você. Não deixe que o diabo gere angústia em você. Hoje, nesta hora, o Senhor está dizendo para você, comanda contra essa situação. Se levante em fé e declara, eu não aceito roubar o meu prazer da vida. Talvez faça como Ana. Decida jantar hoje num lugar bom. Decida vestir uma boa roupa hoje. Decida hoje ter uma atitude de paz. Decida hoje se alegrar com o que você tem. Decida hoje talvez abraçar o seu filho, abraçar o seu marido ou a sua esposa.
Decida hoje olhar para sua casa e dizer: quem me define não é a ausência de móveis ou o excesso de móveis. Quem me define é o Senhor. Decida hoje lançar fora toda ansiedade, toda preocupação. Decida hoje dizer o seguinte: enquanto a bênção não chega, enquanto o milagre não acontece, eu vou descansar na bondade de Deus. Eu vou aproveitar as oportunidades que Deus tem me dado. Eu vou aproveitar e eu vou desfrutar do que o Senhor tem feito na minha vida. Decida hoje dizer para Deus: Pai, obrigado pela salvação, pela paz que excede todo entendimento. Obrigado, porque o Senhor é o meu descanso. O seu descanso não é uma viagem, não é a posição. Nem lembraram de mim, levantaram o outro. O Senhor é o seu descanso. Que sejam levantados. Falando para você o que Eli falou para Ana: vai-te em paz, e o Senhor, o Deus de Israel, conceda aquilo que está no teu coração. Qual foi o momento que ela engravidou? Foi o momento que ela recebeu paz, se alegrou com o seu marido, saiu para jantar e logo depois eles foram cantar. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe você. Que você seja tomada de paz agora onde você está. Eu quero te fazer um pedido especial. Sério mesmo, se você já ignorou os pedidos que eu fiz aqui, leve a sério esse. Nós temos aqui 103 pessoas. Se 103 pessoas mandar essa live para mais 5, você tem ideia do tanto de gente que nós podemos alcançar? O problema é que alguns não fazem. Eles são abençoados, escreve amém, que live abençoada, mas não manda. Manda para mais outras pessoas. Pessoas que estão preocupadas, ansiosas. Posso contar com você? Deus te abençoe. Até amanhã, meio-dia, em nome de Jesus. E lembra de uma coisa: a frequência da fé, a frequência dos milagres é a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.